Levítico capítulo 8, nossa lição de hoje. É a lição 2 da nossa revista, Expressão. A lição separa essa parte inicial, estudos bíblicos no livro de Levítico, como uma primeira parte. Depois nós vamos ter mais outras partes que vão tratar de Números e Deuteronômio. E nós já vimos na lição 1 que o livro de Levítico está falando a respeito de santidade. Enquanto a gente viu em Êxodo todo aquele processo de Deus em libertar o povo, em agir, abençoando o povo, tendo misericórdia do povo, salvando aquele povo. Agora, em Levítico, é um momento de compromisso, no sentido em que o povo é chamado a corresponder, a viver em santidade. E Deus, neste novo momento, Ele está mais próximo, digamos assim, do povo, através da construção do tabernáculo, dos sacrifícios que são feitos ali. O capítulo 8 de Levítico, ele tem muitos detalhes, né? Detalhes que são difíceis para nós até mesmo de serem entendidos e explicados. O que eu li em alguns comentários é que não dá para se ficar simplesmente enumerando, colocou o sangue na ponta do tabernáculo, aí dizer, não, isso significa isso especificamente, porque é muito de conjectura, é muito do que eu acho. A Bíblia ela faz uma descrição das coisas e nós temos que entender como um resumo. Todo esse ritual foi feito uma forma de demonstrar a santidade, a glória de Deus e a purificação necessária para que nós nos aproximemos de Deus. Então, nós vamos sim falar alguns detalhes. Existem muitos detalhes que certamente os comentaristas acertam, né, no que eles dizem, mas sempre a gente tem que ter um pouco de dificuldades de falar com grande exatidão, né? Às vezes alguns pregadores falam com tanta exatidão certas coisas que na verdade é mais uma opinião do que uma verdade bíblica ali, correto? Eu vou começar essa lição pela conclusão. Pode parecer estranho, mas não sei quantos perceberam que a conclusão ela é uma ótima introdução. Veja aí na sua conclusão. Para se apresentar diante do Senhor em adoração, Israel precisava de um mediador consagrado. Por isso, depois de fornecer instruções para os sacrifícios em Levítico 1-7, o Senhor estabeleceu um sacerdócio autorizado. Então, por que eu disse que aqui é importante como introdução? Porque nós vamos estudar Levítico 8. E aqui ele resume o que é Levítico 8. Levítico 8 descreve a ordenação de Arão, irmão de Moisés, como o pai de uma família sacerdotal. Então, o que vai descrever? É a ordenação de Arão e seus filhos. A gente vai reparar que foi um mandato de Deus, Moisés, e aquilo tinha que ser feito à vista do povo. Então era um momento como a ordenação de um pastor, a ordenação de um grande líder espiritual. E é feito aqui. É interessante que surgiu uma questão do nepotismo. Aí vamos dizer que Moisés pega o irmão dele para ser o grande sacerdote e os filhos, né? É sobrinho? Filho do irmão? E os sobrinhos.
Não houve isso. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Quando Deus chama o irmão, a irmã, o parente, o filho do pastor, não tem essa de... Né? Na igreja não tem esse tipo de coisa. Podemos ter cargos na igreja, né? 3 presbíteros, 3 irmãos. Se for chamado de Deus, é de Deus. Não temos que questionar isso. Eu estou dizendo isso porque vai surgir esse tópico lá para frente, não sei se é Levítico 16, alguma coisa assim, deles questionarem a liderança de Arão. Então, Levítico 8, ele vem descrever essa cerimônia de ordenação que foi conduzida na presença do povo. E olha aqui, o ritual levou uma semana inteira. Por isso que eu falei que é pouco tempo, né? E a gente não tem nem capacidade para discernir todos os detalhes. Já pensou você descrever um ritual de uma semana? Tudo o que foi feito. 3 sacrifícios, e unge com óleo aqui, e passa o sangue ali, são tantos detalhes, né? Mas é importante a gente ter esse tempo aqui, porque é a palavra de Deus, e é uma passagem que a gente às vezes, não sei se pula, mas lê tão rapidamente, que não guarda nada. A gente vai ter uma oportunidade de guardar um pouquinho dessa ideia aqui, desse momento. O texto repete, como o Senhor ordenara a Moisés, ressaltando a ordem divina das instruções. Então, tudo foi feito com a ordem de Deus. Não tinha coisa de mais, não tinha coisa de menos. Foi a forma que Deus encontrou de falar com o povo naquele momento. Nós estudamos na quarta-feira passada, na Confissão de Fé de Westminster, o ponto 1, que fala sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, e lá fala, no decorrer da história, Deus falou de diversos modos, em diversos tempos, diversas maneiras, e nós sabemos que Deus é perfeito. Naquele tempo foi desta forma. E aí diz, e hoje Ele nos fala por intermédio da sua palavra. Hoje nós temos a Sagrada Escritura. Nós não temos rituais específicos, não tem um uniforme, né, santificado que demonstre que aquela pessoa é pastor, que aquela pessoa é uma autoridade. Hoje nós não temos nenhuma autoridade sacerdotal, todos nós somos sacerdotes. Então nós percebemos que Deus, no decorrer da história, Ele falou de diferentes formas, mas como nós já temos visto há muito tempo, tudo são símbolos, sinais daquilo que é verdadeiro. O sacerdote lá, Arão, seus filhos, vão representar também a forma, né, de Cristo, o mediador, que vai estar intercedendo pelo povo e assim por diante. No texto básico, vimos as exigências necessárias do sacerdote e do povo para serem aceitos perante o Senhor. A mensagem do culto de ordenação dos sacerdotes hebreus serviu como ilustração da nação como um todo, que ministrava para o restante das nações. Ela também fala do papel sacerdotal da igreja, como sendo o povo de Deus hoje. O mais importante, fala do ministério de Cristo, que intercede por nós como cristãos. Então vamos lá, introdução. A lição faz uma analogia muito oportuna aqui para a gente entender o papel dos sacerdotes aqui, o papel desses mediadores. Quando há digamos assim, uma briga de vizinho, né? A necessidade de chamar lá, sei lá, um advogado, um juiz. Estas partes, digamos assim, ofendidas, elas precisam de um mediador ou de alguém que vai ali julgar a causa. Esse mediador é alguém que não está envolvido com o caso. Aí aqui a lição disse, no caso nosso, há só uma parte ofendida, então não tem 2 partes ofendidas. Nós somos os pecadores e Deus é o justo juiz. Aí depois ele fala, e não há nem
um mediador, nem um advogado que não seja também pecador, que esteja envolvido, né? No caso eu disse que quando há uma briga de vizinho, se você for lá apartar a briga, você não está envolvido. Mas no caso aqui, nosso relacionamento para com Deus, né, todos nós estamos envolvidos. Tanto que era necessidade dessa unção do sacerdote. Primeiro ele teria que confessar os seus pecados, fazer um ritual lá, um sacrifício para seus pecados, para depois fazer para o povo, os pecados do povo. No caso do mediador, ele próprio era pecador. No caso aqui de Jesus, nós sabemos que Jesus foi esse sacerdote perfeito, sem pecado. Uma outra questão aqui é que a questão da resolução do conflito, no caso, vamos dizer assim, de uma briga, há um entendimento entre as partes, há uma penalidade de um juiz. No caso de nosso relacionamento para com Deus, nós dependemos totalmente de Deus, da sua ordem, da sua direção. Por isso que a gente viu aqui no capítulo 8 de Levítico, toda essa instrução que vem de Deus e deveria ser seguida pontualmente, palavra por palavra. O Senhor era quem estabelecia as condições para a resolução do conflito. Aqui ainda na introdução já fala um pouquinho sobre nós sermos o sacerdote, né? Nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas no sentido que nós todos estamos, né, em Jesus, perdoados do nosso pecado, e nós podemos anunciar Jesus a outras pessoas, que era o papel do sacerdote aqui. Então vamos ao ponto 1, capítulo 8 de Levítico, versículos de 1 a 9. Começa aqui: disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Então, basicamente, está aqui tudo o que foi utilizado. Vestes, que vão representar essa diferença, né, que eles têm entre os outros. Óleo para unção, foi derramado na cabeça. Também um novilho, aqui são 3 animais, né, três sacrifícios. E um cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Lembra que eu disse? Que todos deveriam ver. Era algo que precisava ser visto pelas pessoas, para elas compreenderem a santidade de Deus e o que Deus estava fazendo ali na vida daqueles que eram sacerdotes. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se juntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ficou claro, né? Não era Moisés, não sou eu que estou fazendo nada aqui, é o Senhor que ordenou. E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Então colocaram lá uma bacia, diz que era uma bacia composta com uns lados lá, que eles se lavaram, né? Tomaram um banho ali, antes de vestir as vestes, as roupas. Depois, versículo 7, vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e o pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajuntou com ele. Aí fala da roupa e dos acessórios. Versículo 8. Depois colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra
na sua parte dianteira, pois a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente fica repensando aqui, né, nessa cerimônia toda. A gente falou há pouco de alguém achar que era um privilégio, né? Não, Moisés deu um privilégio para Arão, para os seus filhos. Esse privilégio aí não era um privilégio fácil não, viu? Você ser esse grande líder de Deus, você ter uma obrigação, a gente estava falando há pouco, né, de obrigação, uma obrigação tão assim dura. Às vezes a gente acha, a liderança é privilégio, mas é mais responsabilidade do que privilégio. Aqui a gente não vai falar detalhe por detalhe, mas imagina você caminhar com uma roupa que está escrito santidade ao Senhor, gravado, né? Ou seja, você precisa ser santo. Esse Urim, Tumim, né, que tinha umas caixinhas, como se fossem umas pedrinhas, vamos chamar de jogo de dado, né? Aquilo lá era usado para saber qual seria a vontade de Deus. Então, dizem que eles poderiam jogar e tentar a sorte, né? Qual que é a vontade de Deus? Ou seja, você era alguém que decidia o que era a vontade de Deus, o que não era a vontade de Deus. Também diz que em algumas situações não tinha resposta, né? Nem sim nem não. Como eles jogavam lá esse Urim, Tumim. Então, todo esse tipo de responsabilidade, né? É uma coroa. E aqui, repare-se que esses ornamentos todos, paramentos, essas coisas todas, elas não são, elas em si, é algo espiritual, né? Não é uma estola santa, mas era a ideia exatamente de colocar alguém como uma autoridade. Aquela vestimenta era usada só para aquilo e era como uma forma de autoridade perante as outras pessoas. Eles deveriam ser respeitados perante as outras pessoas. Então, esse ponto A aqui, a cerimônia congregacional, a paramentação de Arão e a condução dos sacrifícios de ordenação eram rituais públicos. Israel deveria ver e aprender sobre a santidade de Deus e o papel do mediador. E assim, para nós, a gente já está fazendo aqui uma aplicação, né? Os dons espirituais dos quais Deus nos capacita seu povo, não são para exibição, mas para o fortalecimento do povo de Deus. Então, toda aquela autoridade que eles receberam, todas aquelas normas que eles tinham que seguir, é para servir ao povo. E qualquer líder precisa utilizar os seus dons para servir, não para ser reconhecido. E aí qualquer um de nós, né, nos é exigido santidade. Pelo nome que nós carregamos o nome de cristãos, de filhos de Deus. Ponto B, é o versículo 6, purificação. Então fala, os lavou com água, que nós já citamos isso. Deveria começar com uma lavagem cerimonial, indicando a pureza moral requerida de um sacerdote. Não poderia se aproximar de Deus sem estar espiritualmente preparado. Ele compara isso com um animal, né? O animal que ia ser oferecido tinha que ser um animal sem defeito, para comparar-se a algo que Deus está recebendo. As vestes, de 7 a 9, também nós já falamos, vestes conferidas a Arão e seus filhos davam glória e ornamento, comunicavam um significado importante, atraíam respeito das pessoas. Repare, irmãos, que a gente tem que se vestir bem, né? Mas não é a veste, hoje em dia, né? Isso aqui é um momento específico de Deus falando daquela forma, né? A gente tem que se vestir bem, mas a autoridade não vai vir pela nossa roupa. A autoridade vai vir pela nossa vida, pelo jeito de nós nos comportarmos, né? E sim, também, quando nós trabalhamos em determinada situação, né, em determinado cargo,
esse cargo vai remeter à autoridade e respeito também. O traje, colorido, deslumbrante, comunicava a santidade e a majestade de Deus. Vestido como mediador, Arão simbolicamente levava o povo à presença de Deus cada vez que executava os ritos de sacrifício. Comparando estes sacerdotes com Cristo, a lição continua dizendo: Cristo, no entanto, não fez um gesto simbólico de reconciliação. Na sua própria pessoa e como a própria imagem de Deus, Jesus foi o reconciliador perfeito entre Deus e a humanidade. Cristo, Jesus, o homem, que executou o sacrifício eterno em lugar de todos aqueles que nele confiam. Nosso Senhor reina na presença de Deus, seu Pai. Os cristãos, porém, em Cristo estão assentados nos lugares celestiais, como disse o apóstolo Paulo. Então, qual que é a questão de nós estudarmos esse texto, né? É porque ele exatamente vai nos remeter a Cristo, à sua autoridade real, à sua pureza e ao sacrifício perfeito que ele realizou por nós. Os sacerdotes, naquela época, estavam sendo chamados para dirigir, para auxiliar o povo. Deus, no tempo certo, resolveu e fez desta forma. Então, essa primeira parte falou do chamado de Moisés: toma Arão e seus filhos. Falou de Deus dando instruções sobre a veste e o que ele deveria levar para aquele lugar: óleo da unção, o novilho, cesto de pães. Essa primeira parte falou da preparação só do banho aqui, né? Do banho e das roupas que eles vestiram. Da agora em diante, ponto 2, é a cerimônia de consagração. É um ritual em si de consagração. Se alguém quiser nos ajudar aí, pode falar, por favor. A primeira parte, ele é interessante, quando o senhor disse no início do culto, de responsabilidade. Parece não, estava sendo colocada na pessoa de Arão, através daquelas vestes, uma responsabilidade. O senhor falou quando vai se consagrar alguém na igreja, uma responsabilidade que se assume. E muitas vezes nós não levamos a sério isso, infelizmente. A profissão de fé, né, que a gente faz. Começa no batismo, né? Os pais prometem um monte de coisas que se esquecem ao sair da porta. Ou se não se esquece, não levam a sério. Depois a profissão de fé. Depois, quando nós somos ordenados aí, não sei se é essa palavra, a um cargo, nós respondemos de novo as mesmas perguntas. Então, é para se pensar em muito. Há muitos detalhes aqui. E hoje acabaram os seus detalhes? A nossa responsabilidade está aonde? É feito na presença das pessoas, para que as pessoas vejam. Jesus falou, é bom que vocês façam as coisas direito, parece que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Então, a responsabilidade minha hoje, na igreja, como cristão, lá fora, no meu dia a dia, é motivo de glorificação a Deus? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar da bênção e da presença de Deus cada dia. Então, é para se pensar mesmo, é para se baixar a cabeça e pensar em tomar atitude. Não, eu já decidi, eu não vou na igreja hoje, pronto, tomei uma atitude. É assim? Eu decidi estar um dia ou outro, é claro, por algum motivo, eu não vou conseguir. Mas fora disso,
Como tem sido o meu? Eu estou perguntando para mim, não estou perguntando para ninguém, não. Estou perguntando para mim. Como tem sido? Hoje, por exemplo, eu acordei à noite, assim, meio estranho. Falei, mas o que está acontecendo? Aí eu orei o final do Salmo 139. Sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa má aqui. E guia-me pelo caminho eterno, que eu não sou capaz. Se eu não buscar o consolo, o remédio certo, não vai resolver. Muitas vezes nós agimos, é aquilo que o senhor disse antes, só repetindo o que já foi dito. Essa questão, né, dos detalhes, como você acabou de dizer, realmente reforçam a nossa compreensão da santidade de Deus. Tudo que a gente for fazer para Deus tem que ser melhor, né? Às vezes a gente faz na nossa profissão, faz tudo bem certinho, senão o freguês lá não vai pagar direito, né? Vai devolver o serviço. Mas para o Senhor, né? Pensei isso essa noite. A gente quer ganhar mais, produzir mais, ser mais aceito, mas não quer fazer mais. Eu costumo falar com os meus cooperadores lá, olha, gente, para ganhar mais tem que trabalhar mais. Para ser mais aceito tem que fazer melhor. E assim por diante, mas a gente está preocupado, será? Com isso na totalidade? Só no meu dia a dia? Na vida espiritual vai deixando? É verdade. A própria leitura da Bíblia, né, que nós precisamos assumir esse compromisso semanal, da gente ter um tempo, não é 10 minutinhos não, ler um salmo, né, tem um tempo mesmo. A gente tem tempo para tanta coisa, então a gente precisa esforçar. Tem a revista Escola Dominical, é difícil ler essa lição. Se você pegar mesmo para estudar durante a semana, você vai gastar mais de um dia para estudar. Então todos nós temos essa oportunidade, né? A gente já não tem tantos outros compromissos. Estudar a lição e assim por diante, né? Nós estamos estudando a confissão de fé. Se você não pode vir, você pode assistir na internet, não precisa ser nem ao vivo, pode assistir outro dia. Tem lá a confissão de fé para você estudar na sua casa. E a gente participar, né? A igreja dá essa ajuda, é um recurso, né, que a gente tem. Eu falei, acho que não sei se foi quarta-feira, que Deus levanta pessoas para escrever as coisas, estudiosos. O que nós estamos estudando hoje aqui é pessoas que se dedicaram a estudar, e o pastor estudou para trazer um tempo que os irmãos talvez não teriam a mais para estudar, e assim a gente vai aprendendo, vai se esforçando. Mas vamos ver então um pouquinho dessa segunda parte, também difícil da gente ter noção dos detalhes, mas não vamos ater tanto aos detalhes. Se algum irmão quiser levantar algum detalhe que eu não falar, porque é muito extenso mesmo, pode falar, tá? Mas são 3 animais, são 3 momentos, e algumas coisas diferentes vão acontecendo aqui. Moisés preparou o tabernáculo e os sacerdotes para os primeiros sacrifícios. Os eventos cerimoniais da unção com óleo, do sacrifício de animais e da aspersão do sangue convergiam para a consagração final de Arão e seus filhos. Aí ele fala sobre a questão da purificação. É um momento de purificação espiritual e era feito por intermédio desse ritual. A gente já viu um pouquinho, né, sobre essa ideia de um animal puro. Ele vai morrer. Qual que é a representatividade aqui? Lembra que eles colocavam a mão no animal? Eles colocavam a mão no animal com que sentido? Como se os pecados dele passassem para o animal. Não é uma coisa mística. É quando você encosta em alguém, né? Se eu pegar aqui, dar a mão para um irmão aqui, você está, de certa forma, tendo uma intimidade. Você está, de certa forma, está junto dessa pessoa. E eles estavam juntos, e naquele sentido que aquele animal vai morrer, ele está morrendo no seu lugar, simbolicamente. É a ideia que Deus colocou assim. Daqui a pouco nós sabemos que esses sacrifícios terminaram e Jesus vem e morreu por nós. E assim nós estamos unidos
a Jesus. E aqui então há esse ritual, né, representando a purificação, como nós falamos, primeiro dos sacerdotes, para que eles pudessem assim, estando santos, estando unidos a Deus, eles pudessem também fazer o sacrifício para o povo. Consagrando o tabernáculo e os sacerdotes. Os sacerdotes, eles foram ungidos com óleo. Depois fala também de um sangue, né, que é passado só uma pontinha. Onde que era? Na orelha, na mão e no dedão e no dedo grande do pé. Dedo do pé não chama dedão do pé, não? Chama, né? E aí falam que a representatividade seria que na orelha, relacionada à questão do ouvir mesmo, né, da consciência, as mãos, o que eles iriam fazer, os pés, onde eles iriam andar. Tem aqui mais abaixo escrito sobre isso. Fala também de sangue nas pontas do tabernáculo lá. Quando você coloca uma coisa nas pontas, é como se você marcasse, né, um território ali. Também depois era derramado um sangue sobre a parte toda. Ou seja, a consagração era sobre os sacerdotes, mas também sobre o local ali que iria ser oferecido o sacrifício e tudo mais. Sobre a unção com óleo. O óleo da unção era feito de uma fórmula exclusiva. Ele não poderia ser utilizado para nenhum outro fim, e nenhuma outra fórmula poderia ser utilizada para o ritual da unção. Era o óleo sagrado da unção. Não porque os seus ingredientes fossem santos, mas porque era relacionado exclusivamente ao santo serviço de adoração a Deus. Aí a gente vê aqui um dos princípios de santidade, né? Santidade é separado para aquilo. Eu sou santo, eu preciso estar separado para o reino de Deus. Eu não posso ser ao mesmo tempo de Deus e do mundo. E aqui no caso deste óleo, né, ficou bem claro, não é que o óleo também era um óleo mágico, um óleo espiritual, mas era algo específico para aquilo, como as roupas eram específicas, só eles iriam usar, e feito de materiais muito especiais, caros, materiais para isso, né? O óleo, ele era algo assim, como este símbolo, né, a palavra ungir, né, o termo ungir aqui, significa que era passado, né, na superfície do tabernáculo e nos móveis. Era o óleo sagrado da unção, não porque os seus ingredientes fossem santos, mas porque era relacionado exclusivamente ao santo serviço de adoração. No texto básico, o termo ungir indica que o óleo era passado na superfície do tabernáculo e nos seus móveis. Moisés derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão. O sangue dos animais sacrificados também era derramado. Tudo isso para a consagração do lugar e dos mediadores. Consagrar apenas um e não o outro não traria benefício algum. Isso foi verdadeiro também em relação a Jesus. Ofertante e oferta santo. Então, Jesus era santo e ele foi a oferta, o santo. Óleo significa o Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo. Sacerdotes e reis e profetas recebiam o Espírito e em muitos casos eram conhecidos como ungido. O óleo representa o poder do Espírito que os capacitava. A mesma importância associada à presença interior do Espírito Santo na vida de cada cristão hoje e na igreja de Cristo como um todo. Vós possuís a unção que vem do Senhor. Qual que é a unção que nós temos hoje? É a unção do Espírito Santo, que foi derramado aonde? Na nossa cabeça? Não, nos nossos corações. Nós somos assim
fortalecidos por Deus. Deus é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite um pouquinho também, sobre a questão do Espírito Santo, na questão do avivamento. Mas é isso que a gente vê aqui. Então são detalhes, né? O sangue, que era o sangue que estava purificando tanto aos sacerdotes como o altar. Ou o óleo que estava assim também purificando e ungindo, ou seja, fortalecendo espiritualmente aqueles para a função que iriam exercer. Ponto B, ofertas da consagração. Um altar preparado com óleo da unção, Moisés então poderia sacrificar os animais. O primeiro era um novilho como oferta pelo pecado de Arão e seus filhos. Ao colocar as mãos sobre a cabeça do animal, os sacerdotes ilustravam a transferência dos seus pecados para a vítima que o substituía. É o que a gente falou há pouco agora, né? Ainda havia necessidade de lidar com os seus próprios pecados, antes que pudessem assumir o papel de mediação pelos pecados do povo. Os adornos coloridos e as vestes e o fragrante perfume do óleo da unção não poderiam fazer a preparação pelo pecado, a reparação pelo pecado. Apenas a morte de uma vítima substituta faria isso. Então aqui não bastou apenas a questão do óleo derramado, do sangue. O animal precisou morrer para que fosse assim cumprido o sacrifício. Pode falar. Pastor, eu vejo algo interessante sobre Moisés, Arão e os filhos, que Moisés continuou com a mesma roupa que ele vivia, né? Não teve nenhuma roupa especial para diferenciar ele como um comandante que comandava ali 2 milhões de pessoas. E aí nós vemos que Deus designa para ele colocar essas roupas todas especiais no irmão dele e nos filhos do irmão dele, nos sobrinhos. Aquelas roupas eram como um uniforme que diferenciava aquele homem das demais pessoas. Nem Moisés teve essa capacidade de poder vestir roupas tão fascinantes, né? tão lindas, vamos dizer assim, porque era bonita. Com tudo que o senhor mencionou, que era roupa bonita. Aí, o que me chama assim a atenção é que nada disso adiantou nada. Nada dessas mudanças, roupa bonita, peitoral, santidade ao Senhor, nada disso adiantou. Aí vem um homem que nasce numa manjedoura, que não tem roupa especial, que anda de chinelão e que as palavras dele faziam diferença. Que as palavras dele traziam multidões. Na lição de domingo passado, nós vimos que as pessoas defeituosas não entravam na tenda. As pessoas doentes não entravam na tenda. Imagina a tristeza desse povo ter que ficar por lado de fora, sem poder ouvir Deus, sem poder falar com Deus. Aí vem esse homem que nasceu na manjedoura e cura essas pessoas que não puderam entrar na tenda. Liberta essas pessoas que não puderam entrar na tenda, que não tinha nenhuma roupa especial, mas tinha isso que o senhor acabou de dizer, a unção, era ungido pelo Espírito Santo de Deus. E aí esse homem, ele reparte comigo, com o senhor, com todos nós que aqui estamos, e diz para nós, olha, se vocês crerem, vocês podem fazer isso que eu estou fazendo e muito mais que isso. Quer dizer, não tem ninguém mais especial.
Claro que na hierarquia da igreja existe uma pessoa especial, uma pessoa diferente, no qual também é ungido e traz, mas todos nós, como uma parte da lição aqui diz, todos nós temos essa oportunidade de ser ungidos e ser um sacerdote, a começar inclusive da nossa casa. O que você me falou no início deu uma lembrança interessante, né? Moisés poderia até ficar meio triste, né? Poxa, mas eu fiz tudo agora, o meu irmão, os filhos dele, eu queria ser esse, que seria o intermediário aqui, né? O sumo sacerdote, né? Mas ele já estava ali passando para o outro. Eu até esqueci de dizer isso, né? Porque a gente vê também a grande humildade de Moisés, né? A humildade dele, ter que colocar tudo isso no irmão dele, sendo que ele era o responsável, né? Mas não subiu esse ciúme na cabeça dele. E a gente vê também a humildade dele, em algumas vezes, né, no decorrer do texto, ele repetia a frase: o Senhor ordenou que fizesse assim, né? O Senhor chamou, disse o Senhor. Lá no final ele vai repetir de novo, ou seja, sou um servo do Senhor, né? Uma postura difícil em líderes, muitas vezes, que começam a receber uma autoridade e se acham superiores e esquecem dessa questão e não querem passar bastão para outro nunca, né? Não, aqui é meu e pronto. E a gente percebe essa humildade dele e como disse, né? Só Jesus mesmo. A história ela é contada com esses momentos, né? Líderes que caíram, líderes que foram investidos, mas que não resistiram, para comprovar o que nós somos hoje. Não existe ninguém super-herói espiritual, né? Nós somos aqui, somos pecadores e alguns, né, vão se afastar, alguns vão fazer as coisas de forma errada, mas Deus vai sustentando essa obra dia a dia. Bom, a sequência aqui é bem parecida, né? Tem o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, o primeiro, segundo e terceiro sacrifício, que é bem parecido com essa história de colocar a mão sobre o animal, depois o sangue era aspergido, e há algumas repetições aqui. Aqui na parte 3 do terceiro animal, fala aquilo que nós falamos sobre o sangue, né, na orelha, nas mãos e no dedo do pé lá. O sangue na orelha indicava as confissões do povo que eram ouvidas pelos sacerdotes. As mãos estavam envolvidas como o seu manuseio, os preparativos para as ofertas santas. O pé significava o ambiente santificado no qual eles serviam. Em seguida, Arão e seus filhos apresentaram uma oferta movida que constituía numa combinação de porções da oferta do cordeiro e da oferta de manjares. O papel de Moisés foi de preparar a oferta movida. Moisés colocou o animal e as ofertas de manjares nas mãos de Arão e seus filhos, que os moveram como um gesto de apresentação a Deus. Depois de receberem de volta as ofertas das mãos de Arão e seus filhos, Moisés colocou por cima do holocausto o primeiro cordeiro, que permanecia queimando sobre o fogo do altar. Moisés, como sacerdote oficiante, recebeu o peito do cordeiro da consagração como sua porção, que apresentou ao Senhor como sua própria oferta movida. Por fim, Moisés tomou o óleo da unção e do sangue do altar e os aspergiu sobre os sacerdotes e as suas vestes, significando a purificação dos mediadores. Ele aspergiu sangue sobre eles. Vocês perceberam? Eu estou lendo porque são tantos detalhes. Como você vai descrever? Você pega um quadro cheio de coisas, daí você começa a descrever. Tem um pé preto na grossura tal, e depois sobe uma haste levemente inclinada. Às vezes é difícil, né?
para você ouvir uma declaração e você visualizar. Isso que eu disse algumas vezes, é bom se tivesse uns filmes, mas bem leais à Bíblia mesmo, uns documentários, existem, né, documentários mostrando exatamente o mais próximo possível do que é isso. Mas nós sabemos que, mais do que os detalhes, é o significado que nós temos estudado aqui, né? O significado desse ato foi para demonstrar a santidade de Deus, para que se aproximar de Deus houve e é necessário um preparo, né, para isso. E essas pessoas também somos nós, né, que somos assim e devemos estar preparados para estarmos na presença de Deus. O ponto C, 31 e 32, a ceia da consagração. Vou ler aqui na Bíblia. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimarás. Então aqui lembra que nos itens lá do começo do capítulo falava sobre esses pães, e eles são aqui agora utilizados. É a consagração com essa ceia. A refeição constitui em carne cozida e itens assados da oferta consagrada. O que eles não consumissem seria queimado naquele mesmo dia, para que a comida não estragasse, para mostrar que mais ninguém estava qualificado para comer a ceia da consagração. Então a gente percebe que os detalhes, né, de um momento que a gente fica realmente pensando como o povo teve esse privilégio de estar na presença de Deus, de estar testemunhando momentos como esse. Privilégio por quê, irmãos? Porque Deus está se pondo ali, junto, está oferecendo a ter comunhão com o povo, a andar com o povo, a estar com o povo. E a gente percebe que eles, de certa forma, né, a história, na sequência que nós vamos ver nas próximas lições, tantos problemas que surgem a partir daí. E nós podemos pensar nisso, né, como crentes, na necessidade de entender que privilégio nós temos de estar na presença do Senhor, né, de ter o Espírito Santo no nosso coração, de poder ouvir Deus, de poder seguir os caminhos de Deus. E nós precisamos nos atentar para isso, né, para essa necessidade de seguir a palavra. A conclusão a gente já leu, ou seja, que essa lição trata dessa cerimônia de ordenação de Arão e os seus filhos, né, um ritual que levou uma semana inteira, e trata de uma comparação, né, do ministério de Cristo que intercede por nós, que morreu e assim ressuscitou e nos tem salvado. Mais alguém para nos ajudar? Nós temos uns minutinhos aqui. Voltando naquilo que o senhor Venâncio falou do segundo homem, eu fiquei pensando, Moisés falou certa vez que Deus ia suscitar um profeta semelhante a ele. E aí eu estava pensando, enquanto o senhor Venâncio falava, Jesus fez o mesmo que Moisés nesse sentido de humildade. Quando ele sentou junto aos apóstolos e começou a falar, e ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele toma a bacia e a toalha e lava os pés dos apóstolos. E aquilo que o senhor falou hoje, agora, acabou de falar. Muitas vezes o líder, ele se acha o maior. E Jesus falou várias vezes: quem é o maior? O que serve
ou é o que está sendo servido? E Jesus coloca, espiritualmente falando, que o maior é o que serve. E às vezes a gente vê essa ordem sendo mudada. Ou a gente mesmo, às vezes, pode cometer esse erro em algumas situações de mudar essa ordem. Então, é para puxar a orelha. Eu quero ser o maior, eu tenho que estar disposto a servir. E lá mais atrás, quando levaram o animal lá para transferir a culpa, os homens transferiram a culpa dele para o animal. Era figura, lógico. E em Jesus, o que aconteceu? Jesus assumiu a culpa do homem. Uma situação diferente, mas ele assumiu a culpa do homem. Muitas vezes o homem tem essa oportunidade de estar obedecendo, aceitando, e não faz. Então veja que situação. Lá eles tiveram essa oportunidade, e Deus falou, no meio do caminho foram desbandando. Mas depois veio o segundo homem que resolveu a situação. E hoje? Nós temos a última oportunidade, talvez seja a última porta a bater. Eles não têm mais nada figurado, agora é real. Então, me chamou a atenção foi isso. Hoje é real, não é figura mais. Como tem sido o meu comportamento? No que eu preciso realmente mudar? Essa lição, ela traz muito estudo para a liderança mesmo, né? No sentido do preparo. A liderança precisa estar preparada, ela precisa seguir aí mais rigidamente, né, a palavra. Sim, todos nós precisamos e devemos obedecer a palavra, tudo mais. Mas se você é chamado para a liderança, você precisa muito mais estar preparado. E aí, ao mesmo tempo, digamos assim, fala para a liderança, mas você não é melhor do que o outro. Porque do mesmo jeito que o outro precisa ser perdoado, precisa confessar os seus pecados, você também é pecador. Então a cerimônia aqui, ela começa lavando esses líderes, né? Não é coroando o líder, primeiro tem que lavar. Pode falar. Aí tá dizendo Fala isso, né? Aqueles que comandam as comunidades de Deus hoje desfrutam das bênçãos do ministério, mas também suportam seu fardo. Líderes de igrejas, ordenados ou não, devem prestar contas a Deus e à igreja. A obrigação, né? E o líder nunca deve esquecer que antes de ensinar alguma coisa para alguém, o Bede fala sempre isso, né? Eu aprendi algo, né? Eu tenho que aprender, tem que servir para mim. Como eu vou ensinar uma coisa para o outro se não serviu para mim? Então, nós como líderes somos os primeiros a ouvir. E quando a gente chama atenção para qualquer coisa, não é porque eu sou bonzinho, eu sou certo e eu não erro. Não. Se eu estou chamando atenção, é porque eu percebi a necessidade para a minha vida. O líder sempre tem que ter essa ideia. Aí, como eu senti a necessidade para a minha vida, eu quero para a vida do irmão. A mesma coisa. Nós somos chamados à responsabilidade, e aí nós somos chamados a isso. Como qualquer mensagem, né, que nós ouvimos, que nós pregamos, primeiro serviu para nós, para que a gente pudesse ver a necessidade de como crentes servir a Deus. Então nós vamos encerrando, estamos quase terminando o nosso tempo. Vamos estudar, essas lições estão um pouco difíceis, né? Mas semana que vem vai melhorar um pouco.